Oi, Laine, seja bem-vinda, linda. Obrigada por entrar. A gente começa daqui a pouquinho. Já abri aqui para o pessoal conseguir se conectar e, enfim, já ir se preparando. Oi, Rô, ainda bem que você entrou. Elaine, eu não esqueci, tá? O seu livro tá aqui. No nosso próximo encontro, vou levar para você. Esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente já inicia. Tá bom, pessoal? Muito bem, gente. Então, boa noite. Obrigada aí a todos que já se conectaram no horário. Agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei que hoje até que está sendo um dia oportuno, né? A gente está numa véspera de feriado, friozinho. Então, se não tiver nada de melhor aí para ver no Netflix, venham aqui para a live, porque hoje eu vou com muito prazer falar a todos vocês um pouquinho sobre o meu livro, esse meu primeiro livro que eu publiquei no início desse ano, ou seja, o que você quer ser. E só para, né, vocês terem uma ideia um pouco mais aprofundada do que se trata o livro, qual é a minha intenção com essa obra, né, o público que eu desejo alcançar. E vou deixar aí, como eu disse antes, né, para todo mundo que participar, uma cópia do meu e-book. Faço questão que todos tenham acesso a essa leitura, porque é como eu comento, né, aí com algumas pessoas, sempre que eu posso, o que eu busco são leitores e não compradores, né, porque acima de tudo, esse meu livro ele foi escrito com apenas um intuito, de ser de utilidade pública, de poder alcançar o maior número de pessoas possível e de poder realmente ter a mensagem dele compartilhada, né? Então por isso que eu faço questão sempre de compartilhar o meu e-book, compartilhar o conteúdo do livro, porque essa é a minha intenção, de deixar essa mensagem, né, que pode servir para muita gente. E como eu falei no convite na semana passada, se não servir para você, você pode passar adiante, porque com certeza vai ter alguém aí, talvez buscando uma palavra de incentivo, de motivação, e eu tenho certeza que o livro vai ajudar bastante,
né? E falando em utilidade pública, né, em passar essa mensagem adiante, eu pretendo fazer mais sessões como essa de agora em diante, né? Nos últimos meses eu estive um pouco mais focada em outras frentes, mas a minha intenção é de não só disponibilizar o livro, mas também de ter esse contato mais próximo com vocês, para que vocês possam entender melhor o conteúdo e, claro, para que vocês possam sempre compartilhar também o feedback de vocês sobre a leitura, para que vocês possam me passar também se está ou não funcionando para vocês. Tudo isso é muito importante para mim e essa é a real intenção dessa minha obra, né? E para quem já teve a oportunidade de ver, né, o livro, ver a capa, enfim, né, tudo que ele contém aqui, o Seja o que Você Quer Ser nada mais é do que uma série de recomendações, né, com base em experiências que eu vivi aí ao longo dos meus 40 anos. E o foco do livro ele é mais assim para a parte de desenvolvimento e crescimento pessoal, seja para uma pessoa que está buscando uma carreira, uma pessoa que já está numa carreira, mas está querendo talvez mudar de área, uma pessoa que está realmente num momento de indecisão, de orientação. Eu tenho certeza que o livro, essa leitura vai ajudar bastante. E o Seja o que Você Quer Ser, ele traz a flor de lótus aqui na capa. Não é à toa, tá, gente, que a capa ela foi ilustrada com a flor de lótus, porque para quem não sabe, a flor de lótus é uma das plantas assim mais extraordinárias, né, sobre as quais eu estudei, e é por isso que ela veio aqui para a capa do livro. A resiliência dessa flor, ela é impressionante. É uma flor aquática, nasce lá no brejo, no meio da lama, ela sai lá debaixo da lama, percorre toda a água ali daquele brejo, que é uma água impura, totalmente fechadinha. E quando ela chega lá em cima, ela se abre, né? Então ela sobe até a superfície da água e se abre para quê? Para receber a luz do sol. E ela faz isso todos os dias, ou seja, ela vai lá de baixo, sobe fechadinha, chega lá em cima, totalmente seca, abre para receber a luz do sol. O sol se vai, ela se fecha e volta para a água. Então quer dizer, a flor de lótus ela veio aqui para a capa do Seja o que Você Quer Ser, justamente para te dar essa força, para você poder, né, ser como uma flor de lótus, sair todos os dias, né, a batalha diária que todos nós temos, seja no trabalho, seja para tocar uma família, para cuidar dos filhos, seja para estudar, todos os desafios diários que nós temos. E a gente passa por tudo isso para quê? Para a gente ter o nosso lugar ao sol todos os dias. Claro que alguns dias serão mais cinzentos, alguns dias a gente vai ter um pouco mais de exaustão para poder percorrer essa água e se abrir aí para o brilho que nos espera, e é justamente com essa intenção que a flor de lótus está aqui na capa, para poder dar essa força para quem estiver lendo o conteúdo da obra, tá? Então não é à toa que a flor de lótus está aqui na capa, para lembrar todo mundo que sim, a gente pode ter o nosso lugar ao sol todos os dias, assim como essa linda flor de lótus. Tá? Então nunca se esqueçam do significado da flor e espero que vocês possam ganhar força ao lembrar aí, né, dessa mensagem e também do que ela representa, tá? Então a flor de lótus está na capa por essa razão. E quando a gente fala em Seja o que Você Quer Ser, é um pouco até de pretensão muito grande minha, né, de chegar e falar, você vai ler esse livro e você vai saber o que você quer ser e você vai ser o que você quer ser. Mas calma aí, não é bem assim, né? Eu não sou nenhum tipo de evangelista ou qualquer coisa assim para chegar aqui e falar, olha, você vai seguir essas regras e você vai ser o que você quer ser. Não, o livro ele traz o que? Recomendações para você poder ser feliz em todos os momentos da sua vida. Claro que em alguns momentos a gente quer ser uma coisa, em outros a gente quer ser outra. É uma descoberta. A vida inteira a gente passa se descobrindo, né? A gente passa em momentos em que você quer ser, né? Lá quando você era criança. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser professora, eu quero ser médico. E essa vontade ela muda muito ao longo da vida, com base nas nossas experiências, com base nos nossos relacionamentos, com base nas nossas decepções, nos aprendizados. Então é com base de todas essas experiências que a gente vai se moldando e vai querendo ser uma coisa em cada momento da vida. E o mais importante de tudo não é você ser uma coisa só durante toda a sua vida, mas sim você ser o que você quer ser naquele momento da sua vida. Muitas vezes, quando a gente é adolescente, naquele momento de decidir qual que é a carreira, a gente fala, puxa, mas isso é muito, né, forte, é uma pressão muito grande, eu decidir o que eu quero ser pelo resto da minha vida. Às vezes eu nem tenho a maturidade suficiente para poder tomar uma decisão tão grande assim, né? É por isso que a gente vê tantas pessoas estudando uma segunda, uma terceira faculdade, justamente porque a decisão lá atrás, naquele momento, parecia ser a mais certa, né? Mas nada impede de você recomeçar.
E a gente não pode ter medo de recomeçar, porque não tem nada mais triste do que você chegar lá na frente, né? Não que eu já seja uma anciã ou qualquer coisa assim, mas já estou começando a ter aquela crise de meia-idade, né? Aquela reflexão. Mas quando você chegar lá na frente, né? Na sua vida, espero que todos que estão aqui possam envelhecer, mas olhar para trás e falar, poxa vida, todas as decisões que eu tomei, elas foram as corretas. E se eu fosse tomar qualquer outra decisão naquele momento, talvez não fosse a mais sábia. É quando a gente fala, né? Se eu tivesse 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque cada fase da vida a gente vai ser uma pessoa diferente. A gente tem várias facetas ao longo da vida. E é por isso que é importante você sempre, né, se respeitar, se avaliar, entender o que você está buscando, para que quando lá na frente você olhar para trás e falar, poxa vida, tudo que eu fiz foi ótimo, e se para ter arrependimentos lá na frente, ao olhar para trás, que sejam arrependimentos das coisas que você fez e não das coisas que você deixou de fazer, porque não tem nada mais triste do que viver com o e se, né? E se eu tivesse ido em tal lugar, e se eu tivesse estudado em tal lugar, e se eu tivesse ido falar com tal pessoa? Eu acho que você ficar com essa dúvida interna é algo perturbador. E vai ser um problema que você vai ter consigo mesmo durante muito tempo. Então, leve isso para a vida. Se arrependa apenas das coisas que você faz e não das que você deixou de fazer. E quando eu falo para você se arrepender das coisas, né, que você fez, eu não estou falando aqui para você se jogar em tudo também, né? Porque um dos capítulos do livro, que é justamente o seja curioso e o seja corajoso, eu coloco de uma forma bem enfática que o ser curioso e o ser corajoso não é você se envolver em coisas que possam arriscar a sua vida, como, por exemplo, o uso de drogas, ou então, né, você ir no embalo de pessoas que não estão ali com as intenções, né, muito favoráveis. Então é muito importante você ser curioso e ser corajoso de maneira sábia. Tá? Sempre envolvendo todas aquelas vontades que você acabou gerando ao longo da sua vida. E, acima de tudo, né, com base aí nessa curiosidade, nessa coragem, você poder protagonizar a sua vida. O que é protagonizar, né? Quando a gente escuta o termo de protagonismo, principalmente ao ver um filme ou qualquer coisa assim, quem é o protagonista, né? A gente sempre vê ali o papel principal. E é isso que a gente tem que ser em todos os momentos de nossas vidas. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas a gente não pode deixar de ser o protagonista. Protagonista é quando você toma as rédeas, é quando você coloca o seu na reta, literalmente, né? Acho que todo mundo aqui conseguiu entender. E quando você coloca o teu na reta, é quando você está protagonizando, é quando você está dando a cara para bater. E se não der certo, pelo menos você aprendeu. Porque não existe nenhuma experiência onde todo resultado é satisfatório. Não, muitas vezes a gente vai conseguir o que a gente quer e outras vezes não. Mas o que a gente tem que entender e sempre aceitar é que a jornada das experiências, elas sempre vão trazer novos aprendizados, tá? Então, nunca se esqueçam disso. Tudo vale a pena. Porque ou você vai conquistar o resultado esperado ou você vai levar uma lição aprendida. E as lições aprendidas são elas que vão te ajudar a impulsionar o próximo passo para que você consiga aquilo que você está buscando. Então, com base em todos esses sejas, é que você chega lá na frente, né? E vai ser o que você quer ser quando você morrer. Que inclusive é o primeiro capítulo aí do meu livro, né? E quando você fala, o que eu quero ser quando morrer? Né? No meu caso, o que eu quero ser quando eu morrer? Eu quero muito que esse meu filho de papel aqui continue rodando o mundo e que tudo o que está escrito aqui passe para todas as pessoas e que elas possam sim sempre lembrar dessas lições bem singelas, dessas recomendações, e que as pessoas possam se lembrar de mim e falar, poxa vida, a Dani foi muito legal, olha só o que ela escreveu, eu consigo aplicar essas coisas que ela colocou aqui até hoje na minha vida. Então é dessa forma que eu quero ser quando eu morrer, lembrada como uma pessoa que pôde ajudar, uma pessoa que pôde passar uma palavra de incentivo, de motivação adiante, de coragem e de resiliência, né? Então, quando você parar para pensar o que você quer ser quando você morrer, é agora que você tem que agir, porque quando você já estiver lá na frente, prestes a passar dessa para uma melhor, aí já não dá mais tempo. Então é agora, né, no momento em que a gente está na meia-idade, na rotina mais ativa, é que a gente vai poder construir tudo aquilo que a gente quer ser quando morrer.
tá? Então fica nessa reflexão para que vocês possam pensar, poxa, será que eu estou realmente fazendo tudo aquilo que eu quero? Para lá na frente, quando os meus filhos, os meus amigos, os meus familiares, né, estiverem se despedindo de mim, o que eles vão falar, né, sobre mim? Será que eles vão lembrar de tudo que eu fiz? Será que eu vou deixar um legado para eles? Será que eu vou deixar uma mensagem, né, uma lição? Então acho muito importante a gente sempre fazer essa reflexão todos os dias e não deixar para pensar nisso lá na frente, porque aí já não vai dar mais tempo de, né, construir nada. Então é muito importante a gente sempre ter essa reflexão em mente, né? E claro que para a gente poder construir o que a gente quer ser quando morrer, aí volta o que eu falei anteriormente, né? Durante a vida a gente vai ter uma série de facetas, a gente vai querer ser uma coisa em cada momento da vida, e é a combinação de tudo isso que a gente acaba gerando, né? Esse personagem, essa pessoa que a gente projeta lá na frente quando a gente estiver aí no final da vida. Então, seja o que você quer ser quando morrer, realmente é a maior reflexão que a gente deixa aqui dentro do livro. Tá? E além, né, do seja o que você quer ser quando morrer, como eu falei antes, dentro do livro, todos os capítulos, eles abordam a questão dos sejas, né? Então você tem aqui, né, seja o que você quer ser quando morrer, seja o que você quer ser, né, seja interessado para ser interessante, enfim, tudo até você chegar no último capítulo, que é seja feliz. Tá, ser feliz, será que todo mundo consegue ser feliz de fato? Né? Será que eu tenho só momentos felizes, ou será que eu consigo plenamente ser feliz em vários momentos da minha vida? Ou seja, todos os dias acordar feliz. É muito difícil, né, a gente pensar que uma pessoa pode ser feliz em todos os momentos. É para isso que a gente tem que aprender a trabalhar a questão de ser ou de estar feliz, né? E a felicidade, na minha opinião, ela caminha juntinho com a resiliência. Porque para você ser feliz, para você poder, né, ver, né, as coisas de uma maneira muito mais alegre, muito mais clara, você também tem que aprender a ser uma pessoa mais resiliente. E a resiliência, ela anda junto com a felicidade justamente para poder balancear todos esses momentos mais difíceis, né, que a gente tem no nosso dia a dia. E além da resiliência, eu diria também que a positividade, que também é um dos nossos capítulos aqui do livro, seja positivo, ele vai ajudar bastante também, né? Aquela questão de você ver o copo meio cheio ou meio vazio, ou o copo tá me irritando, né? Como o pessoal costuma falar, que os mais jovens, né, os millennials olham e falam, não, o copo me irrita, né? É muito engraçado isso. Então, que tipo de pessoa é você? Você é uma pessoa que vê o copo meio cheio, meio vazio. Então a positividade, ela com certeza vai fazer com que você veja as coisas de uma outra forma, e quando um problema surgir, com certeza você vai olhar e falar, tá bom, eu vou resolver isso. E sendo mais positivo, você vai ver o lado positivo daquele problema, né? Não que todo problema tenha que ter um lado positivo, mas você vai poder resolvê-lo de uma maneira mais tranquila e vai também acabar se estressando menos, e isso acaba gerando uma resiliência maior. Então a base da resiliência, na verdade, é você sempre manter a positividade. E para você ser feliz, basta você ser uma pessoa bem resiliente, porque para lidar com os problemas, a resiliência com certeza é a base de tudo, né? E é como eu falo no livro, né, que o maior exemplo de resiliência que a gente tem é uma ostra, né? Porque eu não sei se todos sabem aqui, mas as ostras que produzem as pérolas, que é uma das, né, coisas mais valiosas que a gente tem no nosso planeta, é justamente por conta de toda a resiliência que a ostra tem. Porque o grão de areia, ele entra dentro da ostra, e aquele grão de areia, ele incomoda muito a ostra, tanto é que ela começa a revestir aquele grão de areia de uma maneira tão perfeita que ele acaba produzindo aquela pérola. Então a pérola é o fruto de algo que estava incomodando a ostra. Então, se no seu dia a dia você tiver algo que estiver te incomodando, tenta olhar para aquilo de uma maneira positiva e transformadora. Como que eu posso transformar, né, esse problema, esse desafio, em uma oportunidade? Ou então em um resultado positivo, né? A gente pode associar tudo isso com o quê? Com superação, né? Então a resiliência, ela vem justamente para poder te ajudar a superar todos esses problemas e trazer resultado para esses problemas. E no caso da ostra, é a pérola, né? E no livro também, né, além dessa questão aí da ostra e da pérola, eu também falo sobre como eu consegui produzir a minha própria pérola,
né? Durante algum tempo eu passei por muitas dificuldades, né? Eu tive dias muito infelizes e eu pensei, poxa vida, eu preciso resolver isso sozinha, eu preciso de alguma maneira me superar, eu preciso me ajudar. Então eu peguei esse grão de areia e comecei a revesti-lo para poder ter um bom resultado, para eu poder conseguir sair daquela, né, tristeza profunda, daquele momento difícil. E foi através da meditação. Quando eu descobri a meditação, eu percebi que ao me cuidar, ao fazer meditação por alguns minutos todos os dias, eu pude transformar aquele grão de areia na pérola. E eu, claro, continuava com os mesmos problemas, mas eu estava vendo tudo aquilo de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu estava me transformando, eu estava me ajudando, estava fazendo a meditação para poder ter essa visão mais resiliente, essa visão mais positiva diante dos problemas. Porque os problemas, eles vão continuar ali, eles não vão mudar. Mas a maneira como você vê o problema, isso sim pode mudar. E é aí que está o pulo do gato, é aí que você consegue superar e consegue melhorar e viver de uma maneira muito mais leve. Né? E voltando à parte de protagonizar, né? Então, quando eu passei por esses problemas, eu falei, não, eu vou liderar esse problema, né? Ou seja, eu vou liderar a forma como eu vou lidar com esse problema, e foi dessa forma que eu descobri como revestir o meu grão de areia. Então eu protagonizei a forma como eu conduzi, vamos dizer assim, essa saída, esse resultado. Então é muito importante você, né, sempre se colocar à frente, né, de tudo, porque muitas vezes as pessoas costumam fugir de alguns problemas, ou então falar, não, surgiu uma oportunidade de fazer tal coisa, você fala, não, aquilo ali não é para mim, eu não sou capaz. Se arrisca, seja corajoso, vá, porque se você parar para pensar, e muitas vezes, né, a gente não para pensar nisso, você fala, poxa, a vida é muito curta. Ela é muito curta para ser pequena. Então, se você tem vontade de cantar, cante, mas não só no chuveiro, vai fazer um curso, vai participar de algum campeonato de canto, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente tem que sim ir atrás dos nossos sonhos, a gente precisa sim, como eu falei anteriormente, protagonizar as nossas vontades. A minha vontade de escrever, ela existe há muito tempo. Só que eu não me achava muito preparada para poder publicar um livro. E quando eu comecei a colocar tudo num papel e consolidar as ideias e colocando tudo de uma maneira muito mais coerente, eu falei, poxa vida, eu realmente sou capaz, eu posso publicar um livro, eu posso fazer uma leitura com sentido para as pessoas, eu posso passar essa mensagem adiante, eu posso perpetuar essa minha mensagem através do meu livro. E eu posso ser o que eu quero ser quando eu morrer. Então, a partir do momento em que eu comecei a me descobrir, comecei a me empenhar mais aí na escrita, foi quando realmente, né, tudo começou a surgir. Então, se você tem vontade de fazer algo, nunca deixe para amanhã, porque o dia perfeito, ele não vai chegar, porque a gente sempre fica, não, eu vou esperar acontecer tal coisa para eu ir lá resolver. Não, vá agora, não deixe para depois. Se você estiver vivendo só com base no seu final de semana, você fala, não, só na minha folga eu vou fazer tal coisa, só no meu final de semana eu vou fazer tal coisa. Não, quando você vê, já passou o mês, já passou o ano e tudo aquilo que você planejou fazer não aconteceu, tá? Então, comece a colocar em prática os seus planos, as suas vontades, para você ser o que você quer ser sempre. Seja hoje eu quero ser uma escritora, amanhã ou depois eu não quero mais escrever, eu quero começar a fazer qualquer outro tipo de atividade, não importa, coloque em prática. E você não precisa ser a melhor pessoa naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu sei que meu livro, ele não vai ser um best-seller, não vai, eu tenho certeza disso, mas a minha intenção com o livro é o quê? É de passar a mensagem para as pessoas, e isso já me enobrece, me deixa extremamente feliz, porque esse é o meu objetivo, ter mais leitores e não compradores. É por isso que eu faço questão sempre de presentear todo mundo com o meu livro. Então, se você quer cantar, você não precisa ganhar um Grammy, não precisa, né, fazer uma turnê com shows. Cante, vá para algum lugar, cante para os seus amigos, exerça o talento que você tem, exerça a vontade que você tem. Porque se você colocou em prática, você vai ter certeza que isso vai te dar um nível de satisfação tão grande que você não vai parar. Foi quando eu comecei a consolidar o meu livro. Eu comecei a ler porque eu fui a primeira leitora do meu livro, né? Eu o li umas 5 vezes pelo menos, tanto para
ver se fazia sentido, se tinha ligação ali entre os capítulos, para ver todos os erros, porque eu também fiz toda a revisão, né, de ortografia e gramatical do livro, tá? E quando eu comecei a ver tudo aquilo, eu falei, puxa vida, faz sentido. Realmente, isso daqui é um livro. Isso daqui pode sim seguir adiante. Então, essa satisfação que eu senti ao ler o livro, eu falei, caramba, isso daqui é demais, isso aqui é muito bom. Então, quando você começar a exercer aquilo que você tem vontade e ser aquilo que você quer ser, pode ter certeza que vai, né, gerar uma série de hormônios do bem-estar aí no seu corpo, você vai se sentir muito bem, e isso vai fazer com que a sua vida seja vivida de uma maneira diferente e com certeza isso que você estiver colocando vai fazer diferença no mundo, né? Eu costumo dizer assim que um livro ele é uma utilidade pública, é um projeto social. Porque a mensagem de um livro, quando alcança as pessoas, pode ser que 50 pessoas leiam o meu livro, mas se pelo menos uma pegar uma mensagem do livro e falar, caramba, isso daqui me ajudou muito, isso já vai me deixar extremamente feliz. Então, não deixe o mundo sem o seu talento, não deixe o mundo sem a oportunidade de ver quem você é de verdade. Coloque para fora os seus sentimentos, a sua vontade de fazer as coisas e vá adiante. Porque quando você chegar lá na frente, será que você vai conseguir ser quem você quer ser quando você morrer? Então, essa reflexão ela é muito forte justamente para poder acender, né, essa luz aí na nossa cabeça e falar, caramba, será que eu estou fazendo realmente tudo aquilo que eu gostaria, né, de fazer para ser o que eu quero ser lá na frente? Então, tudo isso que você faz hoje, consequentemente vai fazer com que você seja ou não o que você quer ser quando você morrer. E o livro, né, além de toda essa parte de positividade, de curiosidade, de resiliência, a gente fala bastante também sobre a questão de ser independente. Porque para você ser o que você quer ser, você também tem que sim ser independente. E quando a gente fala em independência, eu não me refiro à independência financeira. Eu me refiro à independência emocional, porque muitas vezes, né, a gente se apoia tanto em outras pessoas, né, para poder falar, não, eu só vou fazer tal curso se fulano for comigo. Ou então, eu não vou naquela festa porque eu vou sozinho. E você perde tantas oportunidades, tá, por não ser independente, e essas oportunidades elas passam e elas não voltam mais. Né? Uma oportunidade boa que passa e você não pega, ela não volta mais. As oportunidades ruins, elas voltam sempre, mas as boas, elas dificilmente voltam. Então, essa questão da independência emocional, ela é fundamental para quê? Para você poder protagonizar, para você poder ir atrás do que você quer e para você poder ser o que você quer ser. Então, olhe ao seu redor, veja o que você está deixando de fazer por conta dessa dependência emocional que você pode ou não ainda ter, tá? Então, muitas vezes, você fala, eu não vou fazer tal coisa porque depende de muita coisa. Você fala, não, vai dar muito trabalho, eu não sei. Coloca na balança o quanto você quer realmente alcançar aquele resultado. Porque existem dois tipos de pessoas. E se você parar para pensar, realmente existe mesmo. A pessoa que só olha o resultado e vai em frente, vai passando pelos obstáculos, vai fazendo o que for necessário para poder alcançar o resultado. E existem pessoas que só olham os pontos negativos do trajeto para poder alcançar o resultado. E essa pessoa, ela nunca vai chegar lá. Ou se chegar, quando chegar, já vai estar totalmente, né, cansado, vai chegar de uma maneira totalmente diferente. Então, quando você estiver almejando algo, foque no resultado e siga adiante. Claro que vão ter degraus, vão ter pedras no caminho, mas siga positivo, siga resiliente, para que dessa forma você foque só no resultado e para que o resultado dessa forma chegue também até você. Então, seja essa pessoa, porque com certeza vai fazer toda a diferença. E para a gente sempre fazer com que essa roda gire de maneira gradual e perfeita, nunca se esqueça de agradecer. E quando eu falo de agradecer, é o quê? Agradecer aos problemas, agradecer as pessoas que te ajudam, agradecer os ensinamentos.
Ser grato é algo fenomenal. E quando a gente fala em gratidão, não é só, falar um obrigado aqui e ali. É realmente você ter esse sentimento de gratidão dentro de você. Porque a gratidão, na minha opinião, assim como a fé, ela move montanhas também. Ser grato é uma coisa muito boa. É uma coisa que realmente te transforma. E quando a gente começa a olhar os nossos feitos, os nossos aprendizados e se sentir grato por tudo isso que a gente passa, é aquele sentimento, positivo dentro da gente, isso transforma e muito. Então seja sempre grato, porque a gratidão ela também move montanhas, assim como a fé. E eu tenho certeza que ao observar, tudo que se passa ao seu redor com um pouco mais aí de gratidão, com certeza você vai ver as coisas de uma maneira muito mais leve. E o livro, como eu sempre falo, ele vem com essa proposta de você fazer essa reflexão, de você se perguntar o que eu quero ser, o que eu quero para a minha vida, nesse momento, no momento em que você está vivendo. O que eu quero daqui 10 anos? Será que eu já vou estar aposentando? Será que eu vou estar começando um novo curso? O que eu vou estar fazendo? Tá? E já começar a projetar tudo isso. E, acima de tudo, colocar os seus valores, tá? E nunca deixar com que as pessoas, te mudem, porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente se respeitar. É a gente sempre se perguntar e se colocar na frente. Porque se a gente não faz isso, a gente se engana. E pode ter certeza que uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, você vai ficar bem frustrado, E uma outra parte do livro que também é muito interessante e que com certeza mantém essa roda girando e vai fazer com que você chegue lá na frente para ser o que você quer ser, é o capítulo 2, que é o seja interessado para ser interessante. E essa frase foi muito engraçada porque quando ela me veio assim, eu estava no supermercado empurrando o carrinho. E eu estava escrevendo o livro ainda, E eu estava empurrando assim o carrinho e pensei... Puxa vida, em todas as experiências de trabalho que eu tive, em que eu ia atrás, conversava com as pessoas de outros departamentos, ia atrás em casa, estudando, tentando entender algumas coisas. Aí na hora que eu comecei a empurrar, a frase me veio, seja interessado para ser interessante. Porque era justamente o que eu estava puxando durante essas minhas experiências. Eu estava correndo atrás de informações, de coisas que estavam além do meu trabalho. Por quê? Porque eu estava sendo interessada. E todas as vezes em que eu fui interessada, em todas as vezes em que eu fui além daquilo que era passado para mim, eu me tornei uma pessoa interessante. E isso não é só para o trabalho, é para qualquer coisa. A partir do momento em que você se interessa por algo, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Como é gostoso você poder sentar e conversar com uma pessoa que fala sobre tudo. Como é legal você sentar com uma pessoa e de repente ver que ela tem interesse genuíno em te ouvir. E não ficar olhando no celular. É horrível isso, É muito chato. Então, quando você é interessado, você não só se transforma, você não só cria esse imã de coisas boas para você, mas você também se torna uma pessoa interessante para os outros. Então, quando você estiver fazendo algum trabalho, seja interessado. Está numa reunião? Preste atenção. Te pediram para fazer o A e o B? Por que não ir além? Por que não pintar esse AB colorido, deixar ele bem bonito e talvez até entregar um C? Por que a gente nunca vai além? Principalmente aqui no Brasil, onde as coisas, culturalmente falando, o brasileiro em geral, ele, é muito ali, muito no meia boca, a gente fica muito insatisfeito muitas vezes no trabalho, e isso é muito ruim. Mas a partir do momento em que você se diferencia dos demais, a partir do momento em que você vai além, a partir do momento em que você é genuinamente interessado, sim, você vai se tornar uma pessoa interessante. E ao se tornar uma pessoa interessante, aí você cria, o universo começa a trabalhar ao seu favor. E eu acredito muito nisso, nessa troca de energia, nessa troca de vontade, porque quando você lança uma vontade pro universo, quando você começa a manifestar as coisas de uma maneira positiva, pode não ser imediato, mas pode ter certeza que vai voltar para você. E quando volta, você fala, caramba, chegou. Então, faça as coisas com vontade, com interesse.
Com certeza você vai se tornar uma pessoa interessante para você, para os outros, e você só vai atrair coisas boas para que você esteja onde você quiser estar e para que você seja tudo aquilo que você quiser ser. Aí as pessoas me perguntam, mas e hoje? Você é o que você quer ser hoje? Eu sou. Hoje eu sou. Amanhã, depois, não sei. Talvez eu mude, talvez eu pense em ser outra coisa, em fazer outra coisa. Mas o presente, viver o presente é uma coisa muito importante. E é uma coisa que poucas pessoas sabem fazer. Geralmente, né, a gente... Como eu falei antes, você fala, eu tô projetando as coisas pro final de semana ou pro feriado, eu não vou fazer hoje. Tá, eu por muitas vezes deixo de trabalhar, né, no final do dia, pego meu filho na escola e vou passear com ele, como eu fiz ontem à noite. Por que eu não posso sair numa segunda-feira à noite? Ou por que eu não posso sair, né, no meio da semana? Por que no horário do almoço eu não posso tomar um café com um amigo? Eu sei que muitas vezes, né, dependendo do trabalho que você exerce, não é possível. Tá, não é possível naquele momento. Mas, de alguma forma, você pode desfrutar do presente de uma maneira positiva. E não ficar só empurrando para o final de semana, ou empurrando para a folga, ou para as férias, ou qualquer coisa assim. Então, vivam o presente. E sejam interessados em tudo sempre. Isso, com certeza, vai te fazer uma pessoa mais feliz, vai te fazer uma pessoa muito mais grata, porque a partir do momento em que você coleciona momentos mais positivos, você também vai se transformar numa pessoa mais positiva, mais leve e mais feliz. Então, o livro, quando a gente fala, né, em ser o que você quer ser, seja o que você quer ser, durante todos os momentos da sua vida. Hoje, você está onde está, amanhã continua feliz, ótimo. O que mais está te incomodando? O que mais está fazendo com que você não seja o que você quer ser? Se pergunte, veja as oportunidades à sua volta, veja os talentos que você tem, explore e nunca, nunca deixe ninguém falar para você que você não consegue. É a pior coisa, porque aí você se anula, você faz da palavra daquela pessoa, né, uma razão total, você não quer arriscar porque já falaram para você que você não consegue. Não, prova o contrário, tenta. E como eu falei antes, se você não chegar no resultado esperado, pelo menos você tentou. Você vai se arrepender se não tentar. Então arrependa daquilo que você fez. Com certeza vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, só para fechar aqui, o que eu gostaria de deixar, né, assim, de mensagem aqui para vocês, que o livro é uma leitura bem leve, é um livro bem curtinho, só tem 125 páginas, e ele traz essa proposta de ajudá-los a poder se encontrar, de poder alcançar aquilo que você quer ser, e tudo com base em recomendações, em experiências que eu vivi, e a combinação de todos esses sejas. Eu espero muito que faça com que você seja o que você quer ser quando você morrer e que você possa sim ter uma vida muito positiva, muito resiliente e muito feliz. E a minha promessa aqui é de passar o livro para todos vocês, para que vocês possam ler, e eu espero muito que vocês possam gostar da leitura e colocar o feedback de vocês. Tem um link lá na bio, onde vocês podem colocar o depoimento de vocês sobre a leitura. Vou ficar muito feliz em receber e saber se o livro está ou não ajudando vocês, porque essa é a minha proposta com essa obra, é passar a mensagem adiante, é poder ajudar todos a terem os arrependimentos corretos, né? E a ser sempre o que querem ser, em qualquer momento da vida, tá? Então, como eu falei antes, a gente vai ter esses encontros de maneira mais recorrente. Espero que vocês possam participar, né, sempre que estiverem disponíveis. E fiquem à vontade para me chamar. Ficarei muito feliz em poder conversar sobre o livro ou sobre qualquer outro assunto. O que eu mais quero é realmente poder me aproximar de vocês e tê-los também aí com essa mensagem guardada no coração. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da sessão, que vocês tenham um ótimo feriado e sigam aí fortalecendo as flores de vocês para que todos os dias elas possam passar por toda essa água iodosa e ter o lugar ao sol, porque é isso que todo mundo merece, né? O brilho do sol todos os dias, tá bom? E seja tudo aquilo que você quiser ser. Obrigada, viu, gente, pelo tempo de vocês. E ó,
Um beijo enorme.